Oi gente, eu sou a Júlia, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu vou conversar com vocês sobre O Pistoleiro do Stephen King. Caso você já conheça o canal, você deve saber que esse é mais um vídeo do projeto Lendo King, onde eu me comprometi a ler todas as obras do mestre do horror Stephen King em ordem cronológica. E o vídeo de hoje é o 11º vídeo dessa série de vídeos, onde conversarei com vocês sobre O Pistoleiro, que é o primeiro livro da saga A Torre Negra. Essa é uma das sagas de fantasia, horror, ficção mais conhecidas e aclamadas do mundo da literatura, que se tornou uma das maiores séries de fantasia de todos os tempos, contando com mais de 4.000 páginas nos seus 7 volumes. Esse primeiro é bem curtinho e é um livro bem controverso que gera diversas expectativas, diversos gostos, diversas falas, porque é o primeiro livro da série, mas aqui o King mostra um pouco da sua loucura e também da sua criatividade, da sua maravilhosa capacidade de escrita, e ele nos joga em um mundo totalmente desconhecido, novo, cheio de loucuras, de magia, de seres diferentes, de mundos paralelos, provavelmente, sem a gente saber nada, e ele muitas vezes pode deixar o leitor totalmente perdido. Eu vejo muita gente falando mal a respeito desse primeiro livro por conta disso, contando que quando foi ler não teve uma boa experiência, porque se sentiu muito perdido dentro da história, porque é o primeiro livro, mas ele age como se a gente já conhecesse aquele mundo. E, ao contrário dessas pessoas, eu curti demais esse livro. Eu acho que ele me instigou pra caramba. Eu saí dessa leitura completamente louca pra pegar os próximos volumes e ler sem parar e descobrir tudo que eu podia a respeito desse mundo. Esse livro foi publicado em 1982 e, teoricamente, ele não é o 10º livro em ordem cronológica publicado pelo autor, porque se você já conhece aqui o canal, você já sabe que eu não estou lendo completamente todos os livros publicados por ele. Eu estou lendo os que têm publicação aqui no Brasil e os que não estão esgotados. Antes desse, na ordem cronológica, é o Concorrente. Só que o Concorrente está esgotado pela dona Suma de Letras. Estou aí aguardando a republicação. E assim como os outros que estão esgotados, quando a Suma relançar, eu vou ler e vou trazer um vídeo que vai estar meio fora de ordem, mas tudo certo, e aí espero que vocês aguardem e gostem aí. Mas se você já leu o Concorrente, me contem nos comentários. Aqui vamos conhecer o Roland, que é um pistoleiro, o último do seu clã de Gilead. E esse Roland está aí vagando pelo deserto atrás do Homem de Preto, que é um personagem já conhecido de outros livros do King, como A Dança da Morte. Você se lembra do Homem Escuro de A Dança da Morte? Você se lembra de Randall Flagg? Eis aqui Randall Flagg em provavelmente uma outra carapaça, porque, né? Assim, não vou dar spoilers aqui de A Dança da Morte, nem de O Pistoleiro, mas só vou deixar isso aí no ar caso você conheça. Roland está, então, em busca da Torre Negra, que dá nome à saga. E eu vou dizer aqui o que eu fiquei sabendo só com esse livro, porque o que eu acredito é que o King vá nos mostrando muito mais e dando explicações de por que esse mundo tá do jeito que ele aparece aqui e por que as pessoas estão assim nos próximos livros. Mas aqui, o que eu percebi foi que o mundo em que o Roland vive e o Homem de Preto vive é um mundo que está acabado de alguma forma que a gente ainda não sabe por quê, nem como, nem nada. Você só percebe que é um mundo que está em ruínas e que várias coisas sérias aconteceram, que muita gente morreu e que provavelmente tem alguns outros seres mágicos ou sobrenaturais na história. Mas ele não deixa muito claro realmente, mas eu gostei disso, gente, eu achei muito interessante. E esse livro inteiro é essa jornada do Roland pelo deserto atrás do Homem de Preto. E aí, será que eles se encontram? Não vou dizer, você vai ter que ler pra descobrir. E aí, o que que acontece? Algumas coisas aí no meio do caminho. A gente conhece outros personagens que eu não sei se vão ter importância ou não mais pra frente nessa história. Fiquei curiosa, confesso, mas a questão do
relacionamento, digamos assim, entre o Roland e esse Homem de Preto é algo muito interessante. Porque o Homem de Preto é um vilão da história, o grande vilão, provavelmente. E o Roland está procurando ele não pra acabar com a raça dele, mas porque ele acha que ele pode ajudar ele nessa jornada em busca da Torre Negra. E isso me deixou muito curiosa, porque não é geralmente o que acontece nas histórias, certo? A gente tem um mocinho atrás do vilão pra acabar com o vilão, não pra pedir ajuda pra ele. E eu não vou ficar discorrendo a respeito da história aqui, porque acontecem sim várias coisas, mas é uma história que se passa muito rapidamente e que te deixa assim muito intrigado, pelo menos me deixou muito intrigada. Só que não parece que nada que acontece aqui é de extrema importância pra a história que vai vir à frente. O que eu achei que esse livro faz é só jogar o leitor nesse mundo e dar umas pequenas pistas do que tá acontecendo e do que irá acontecer. Eu achei que é isso, mas eu gostei muito da narrativa e eu fiquei assim muito intrigada, muito interessada mesmo. E eu tô me segurando pra não pegar o segundo livro, porque como eu tô lendo em ordem cronológica, eu só vou ler o segundo volume de A Torre Negra depois de eu ter lido uns 10 livros que se passam depois de esse e antes de o segundo volume ter sido publicado. Então, assim, tô me segurando, mas eu sei que é importante fazer isso por alguns motivos, principalmente pela questão de spoiler. Porque como os mundos dos livros do King são interligados no Kingverso, existem histórias de outros livros que se passam antes de histórias da Torre Negra. Deu pra entender? Espero que sim. Uma coisa bem interessante que eu achei aqui é porque, assim como na maioria dos livros do King, conta com um prefácio ou pós-fácio, nesse caso é um prefácio escrito pelo autor, onde ele vai contar sobre a construção dessa saga e sobre as inspirações para ele. E uma das grandes inspirações foi o Tolkien, foi Senhor dos Anéis, foi a Terra-média. E aí ele fala sobre hobbits aqui nesse prefácio e ele fala sobre a louca vontade que ele tinha aos seus 19 anos de escrever uma saga épica e assim, a maior saga de fantasia de todos os tempos, inspirado em Senhor dos Anéis. Pelo que eu pude conhecer apenas nesse primeiro livro dessa saga, eu acho que ele conseguiu escrever uma saga épica de fantasia sim, viu? Eu fiquei encantada. Eu preciso dizer que essa leitura me prendeu de um jeito que eu não esperava. Eu li bem rápido, considerando que é um livro pequeno e que eu tava com umas expectativas super baixas por conta das pessoas falarem muito mal desse livro e eu ainda não entendi o porquê delas falarem mal, porque assim, é um mundo diferente. O King começa assim, lá no meio da história já, não dá altas explicações a respeito do mundo, nem nada. Você vai pegando uma coisa aqui, uma ali, mas eu acho isso fantástico. E ele conseguiu sim me colocar muito bem lá no meio daquele mundo. As descrições do King, na minha opinião, são muito bem feitas. E eu consegui me ver lá junto com o povo da história e naquela caçada louca. E, gente, esse é só o primeiro de 7 livros. E os próximos são bem calhamacinhos. Então tem muita história pra rolar ainda. Isso aqui, pra mim, foi uma ótima porta de entrada nesse mundo. Eu achei um primeiro livro de uma série gigantesca muito bem escrito. Não é um livro perfeito. O próprio King escreve aqui no prefácio que quando ele escreveu a primeira vez, essa é uma edição revisada já, mas ele fala dos erros que tinha e etc. Conforme eu ia lendo, eu ficava mais e mais interessada para conhecer mais a respeito desse mundo fantástico. E quando eu concluí essa leitura, eu tava instigada para dar continuidade para pegar os próximos livros. E eu acho que é isso que tinha que ser mesmo o propósito desse livro. Esse foi um vídeo bem rapidinho que eu só quis apresentar aqui pra vocês e dizer pra vocês darem uma chance caso vocês tenham interesse no King escrevendo fantasia. Deem uma chance, porque eu não sei por que as pessoas falam tão mal desse livro. Então estou aqui para falar bem desse livro e para recomendar muito que vocês leiam O Pistoleiro e deem uma chance para A Torre Negra. Estou super intrigada. E esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Já deixa seu like aí, comenta pra mim se você tem interesse em ler A Torre Negra ou se você já leu. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e ativa o sino das notificações pro YouTube te mandar os vídeos que são publicados aqui no canal. E é isso, eu aguardo vocês no próximo vídeo do Projeto King, que será sobre 4 estações.